Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Interpretando a palavra não escrita. Muito bem, muito bem. A gente sempre tem que ver que para interpretar a palavra tem que ser um profeta, não pode ser um pastor, um evangelista, um mestre. Tem que ser um profeta para interpretar a palavra, porque ele a manifesta. Os outros têm que ver aquela palavra em carne. Então, eu quero falar sobre isto, tentando ajudar, se for possível, as pessoas que a qualquer tempo tenha visto um homem acima de Laodiceia. Nós temos que ver isto. Nós temos os 7 mensageiros e terminando a 7ª era, com William Branham, o 7º anjo, de Apocalipse 3:14. Ele tinha que cumprir aquele ministério dito por Cristo em São Lucas 17:26-30, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, seriam os dias da vinda do Filho do Homem. Aí ele tinha que cumprir esse tempo. E esse tempo foi cumprido exatamente acima de Laodiceia, ali naquele pescoço da pirâmide, onde está escrito Espírito Santo. Ali é onde vem o ministério do Filho do Homem. Então Deus vem na era, sai da era, manifesta o seu ministério através do homem que saiu daquela era, porque Deus tem que revelar-se através de alguém. E a promessa de Deus é fazer estas coisas através do 7º anjo de Apocalipse 10, de 1-7. Então não existe outro anjo. Olha para você ver, irmão Branham sendo mensageiro de Apocalipse 3:14-22, logo em seguida revelando o ministério do Filho do Homem no entremeio, provando sua palavra, 221, você pode encontrar essas coisas. E irmão Branham diz que ali é o pescoço da pirâmide. E logo que irmão Branham fez aquela manifestação, Deus o chamou mais acima, que é o ministério da pedra de coroa. Acima da pedra de coroa você não tem que ver mais ninguém, porque Jesus está sobre todos os mensageiros. Então, na pedra de coroa, nós aplicamos isto para você ver que, como apareceu aquela nuvem no tempo do irmão Branham, e todo o mistério estava dentro daquela nuvem, porque o irmão Branham diz que somente aqueles 7 anjos que sabiam dos 7 selos. Então, sobre esses 7 anjos, porque vieram 7 eras da igreja, e coube o quinhão da 7ª era da igreja ao profeta de ser também
o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Então, ali, ele vai interpretar para nós. Não tem outro homem que interpreta para nós a palavra não escrita. Agora, o que não foi escrito, Mateus 24, 36, dia e hora. O que não foi escrito, sétimo selo, Apocalipse 8, 1 e 2, que não foi escrito. Os 7 trovões, que não foram escritos, Apocalipse 10, de 1 a 4, e depois no 7 vem o mensageiro revelando, interpretando aquela palavra não escrita, que João ouviu, não escrevas. Eu quero repetir alguma coisa desses dias que tenho falado, porque quanto mais se fala e repete, fica mais fácil para as pessoas gravarem. Eles estavam, falando daqueles anjos, vindo do oeste, voltando para o leste. Então eles vinham para trazer esta mensagem. E esta mensagem tinha que ser pregada no leste, no tabernáculo Brana, mas tinha que vir do oeste. Por isso, aqueles anjos manifestaram em Tucson, para depois vir para o leste. Agora, vocês têm que guardar que isso não é para outro homem, gente. Aqui está falando, tudo falando sobre o 7º anjo e o 7º mensageiro. É ele que estava ali. Você não vê outro homem que subiu àquela altura da pedra de coroa para poder abrir a copa desta pedra de coroa, onde não tem nada escrito, para poder revelar aquilo. E só o 7º anjo poderia fazer isso, segundo Apocalipse 10. O 7º selo 306. Agora vê você isto. A verdade da visão de Deus. Os 7 anjos me trazendo do oeste. Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui era Jeffersonville, para esta mensagem nesta noite, para o 7º selo. Aqueles anjos vieram do oeste, trazendo para o leste. E quando chega no leste, a mensagem já está no 7º anjo. E está escrito que trazendo aqui para esta mensagem nesta noite, que ele estava pregando a mensagem no 7º selo. O 407, eu só quero ler para vocês terem mais uma segurança, que de Laodiceia, a pedra de coroa, onde os mistérios estavam escondidos, onde abriu-se aquela pedra e não tinha nada escrito. 407, 7º selo. Isso tudo fala do 7º anjo. O 7º anjo não é outro homem, nem da África, nem de Porto Rico, e nem da Índia, né? Então, você tem que ver, o 7º anjo estava na hora. O próprio irmão Brana diz que o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. E foi exatamente quando ele estava ali na terra, no tempo da vinda do Senhor, que veio no monte pôr do sol, com aquela nuvem de 7 anjos. Agora, o anjo que estava à minha esquerda realmente seria o último, ou o 7º anjo, se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda. Eu olhava para ele em direção ao oeste, ele vindo em direção ao leste. Aquele anjo estava vindo para trazer a mensagem para o leste, veio do oeste
do Arizona, para trazer a mensagem para o leste. Ele disse, seria do lado esquerdo. Então, aquela seria a última mensagem do anjo, muito notável. A última mensagem. O 7º selo. Todos os mistérios estão selados nesta Bíblia, com 7 selos. E tem 7 revelações, que são 7 trovões, que revelaram o que eram estes 7 selos. Vocês recordam como eu disse que ele tinha sua cabeça voltada para trás, as suas grandes asas pontiagudas, e como ele voou diretamente a mim. Bom, eu não leio na mensagem o 7º selo que aquele 7º anjo voou para Porto Rico. Eu não leio na mensagem que aquele 7º anjo voou para a Índia. Eu tenho que aquele 7º anjo voou para William Branham. Voou até mim, que era William Marion Branham. Como que vocês podem colocar um outro homem acima de William Branham, quando William Branham foi o último que recebeu a revelação, e nós aqui temos que comer esta revelação? Deus fez o trabalho através do 7º anjo, mas o 7º selo não era para ser dito. Os 7 trovões, o novo nome, estava tudo revelado, mas não diga a ninguém. Aquele dia e hora, não diga a ninguém. Foi Deus quem disse para ele, não podia falar. E quando não pode falar, você tem que entender que só um profeta pode obedecer aquilo. Não diga a ninguém. E ele não disse. Esses são os mistérios, que o 7º anjo veio, e quando ele estava interpretando aquela palavra não estava escrita aos nossos olhos, mas ela estava dentro da palavra, da Bíblia. É como os trovões, não escreva, por quê? Porque estava dentro dos selos. Quando você tomasse a abertura dos selos, você veria que aqueles 7 trovões iam manifestar. E foi o que aconteceu nos dias do nosso profeta. Tudo isso já passou. É que o povo não viu. O anjo, aquele 7º anjo, que tinha o 7º selo, voou para o profeta. Eu estava ouvindo um pregador hoje, um pregador mesmo, e dizendo como tem gente que crê que o 7º selo estava pisando na terra. Como eles são cegos. Eles são os melhores pastores, inteligentes, com muita gente ao lado deles. Eles não perceberam que o 7º selo estava pisando na terra. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. E você sabe que o Senhor veio através do 7º. Por isso que você não vê o Senhor pisando na terra, o 7º selo pisando na terra. Mas a gente tem a humildade de ver. Isso é por graça. Não é porque somos bons. Nós somos igual aos outros mesmo. Mas pela graça de Deus, aprove-nos mostrar estas coisas, que o 7º selo estava andando em carne humana. O 7º selo, que era o mistério, não diga a ninguém. Se ele fosse dizer o que era o 7º selo, ele ia ter que mostrar que era ele, era Deus nele, ali. E tinha que ficar em mistério. Se ele fosse dizer, fazer uma pregação sobre 7 trovões, para mostrar para as pessoas, ele teria que fazer o que eu estou fazendo hoje, mostrar que os trovões era ele. Era Deus rebombando através de 7 mensagens, que cada selo é a voz de Deus, e a voz de Deus saiu através de um profeta.
para que o povo pudesse ver. Então Deus disse para ele: não diga a ninguém. Se ele fosse dizer qual era o novo nome, ele teria que falar: o novo nome é o meu nome. E Deus diz: não diga a ninguém. É um ministério que não era para ele, mas depois que você pregar, revelar, for tomado, então alguém verá isto, alguém crerá nisto, alguém dirá estas coisas. Qual ministério? Na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. João comendo o livrinho. Deus te deu graça para você ver isso, para você comer? Olha, eu não digo que sou profeta, eu sou um pregador. Mas se não tem um profeta para pregar estas coisas, eu como pregador vou pregar. Eu estou pregando uma coisa que eu tenho segurança, eu estou pisando firme, eu não estou em gelo fino, como muitos pensam que quando a gente prega essas coisas é gelo fino. Gelo fino é para quem não crê, então pisa e afunda, o gelo quebra. Não, aqui é revelação, é rocha, não é gelo, é rocha. Nós estamos seguros do que nós estamos falando, porque estamos fundamentados na mensagem do profeta. E Deus falou, foi para ele: não diga a ninguém. Mas Deus falou, foi para João: vai ao anjo, toma dele o livrinho, coma e profetize a povos, reis, nações e línguas. Eu sempre digo, eu estou fazendo isso daqui porque eu vi. Eu não digo que eu sou João, não. Eu não digo que eu sou profeta, também não. Mas eu digo que eu vi essas coisas, eu estou comendo o livro, certo? Eu te chamo para banquetear comigo, comer este mesmo livrinho, esta palavra. Outra coisa para reprisar o que já pregamos: Senhores, este é o tempo 208. Agora, ouça atentamente. O sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 é o mensageiro da sétima era da igreja. É de como que vocês podem colocar o anjo de Apocalipse 10, 7 é o anjo da África. O anjo de Apocalipse 10, 7 é o anjo da Índia. Não, o anjo de Apocalipse 10, 7 era o profeta William Branham. Ele foi o profeta da era de Laodiceia. E ele foi o Apocalipse 10, 7, o anjo da revelação. O anjo que tinha a comissão de revelar o que estava escondido. E ele estava, naquele dia, novamente, estou fazendo como um resumo para poder ajudar, naquele dia desse acontecimento dos 7 anjos, vindo da eternidade, para trazer os 7 selos ao seu profeta. Olha, o irmão Branham estava lá. Nós temos aí pregadores, temos gente crendo, entrando na internet, poluindo a internet com suas frases fora da Bíblia, fora da mensagem, dizendo que foi 8 de março de 63 os acontecimentos, quando a ciência diz que foi 28 de fevereiro de 63, quando o nosso profeta diz que foi esse dia 28, porque ele estava pregando baseado nisso daqui. E ele mesmo diz, eles ainda dizem assim: ele não estava na nuvem. Então, alimento espiritual em seu devido tempo. Agora, meus irmãos, isso daqui é alimento que não é para todo mundo comer. Alimento espiritual, que é um alimento escondido. Se fosse um alimento carnal, todo mundo veria e comeria. Se fosse um alimento político, você faria luta contra aquilo, uma politicagem contra aquilo. Mas esse alimento, filho, é espiritual. E quem come alimento espiritual? Só quem é espiritual, diz São Paulo. Que o espiritual entende as coisas do Espírito de Deus. Mas para o carnal, essas coisas espirituais parecem loucura, porque eles são carnais. Alimento espiritual em seu devido tempo, 84. Quando você diz que Branham não estava na nuvem, que Branham não estava lá,
quando essa nuvem apareceu, ele diz, o irmão Fred Sotman, ali, assentado ali atrás, e eu, meu irmão Gene Norman, estávamos ali presentes quando isto subiu. Isso quando a nuvem subiu. Eles tiraram a foto, diz o profeta, mas ainda não sabiam o que era. Então o irmão Branham estava lá, como você disse que não. Irmão Branham subiu naquela nuvem, nós já lemos também, que ele subiu nesta nuvem. Ele foi tomado dentro desta nuvem. Como não crer nestas coisas? É só olhar na mensagem do 7º selo, 271, e outros parágrafos, você pode encontrar. Agora, quem foi que abriu a copa da pirâmide? Você não poderia abrir a copa da pirâmide se você não tivesse o ministério, a Laodiceia, filho do homem, que é o pescoço da pirâmide, e pedra de coroa. Para abrir a pedra de coroa, para saber o que não estava escrito, para interpretar o que não estava escrito, que não era um homem que ia interpretar. Vou ler aqui para você agora, 319 do 7º selo. E observe a coisa seguinte agora. Eu tomei algum tipo de barra e cortei aquilo. E no lado de dentro estava a rocha branca que não tinha nada escrito nela. Então, quem fez isso? Qual anjo? Me diga que o anjo da Índia fez isso. Me diga que o anjo de Porto Rico fez isso. Me diga que o anjo da África fez isso. Ele nem estava lá. Eles não estavam lá, eles põem a foto deles naquela altura, porque eles gostam de ficar nas alturas. E quanto mais alto você está, a queda é maior. Eles não podiam estar lá. Quem foi lá, quem subiu lá, quem pegou um tipo de barra e abriu a copa da pirâmide, foi o 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. E naquele momento eu comecei a ir para o oeste. E eu disse a todos eles, não vá para o oeste, fique aqui e olhe isto até eu retornar. Fui para o oeste, para a explosão, retornei para o leste, era o profeta, retornei. A mensagem dos selos, da revelação, não ia retornar para o leste numa outra pessoa. Foi na mesma pessoa que foi para o oeste, retornei para o leste. E o leste ali é nos Estados Unidos, naquele espaço de tempo que o profeta estava pregando. Talvez a gente procura, nem encontre o que o irmão Branham estava dizendo, certo? O leste em Jeffersonville. Porque sabemos que ali é o entardecer. A América, o oeste, é o entardecer. Agora, o irmão Branham estava falando de algo particular dele. Fui para o oeste, para a explosão, retornei para o leste, com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Então, meu irmão, o que interpreta a palavra não escrita não sou eu. Nenhum desses pregadores que ostenta subir à altura daquela pirâmide, daquela pedra de coroa, nenhum deles revela. A Bíblia tem mostrado que é nos dias da voz do 7º anjo. O 7º anjo, William Branham, está aqui mostrando que ele foi para o oeste, retornou para o leste, com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Volta ao 306 do 7º selo. Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui para esta mensagem nesta noite. Então o irmão Branham estava mostrando onde estava o leste que o irmão Branham estava falando. Quando ele estava pregando aquela mensagem à noite do 7º selo. Eu creio que isto deveria ser o alimento espiritual
para aqueles verdadeiros crentes, que não tem que ficar preocupado que tem outro homem que está acima de William Branham para revelar. Não, só tem para comer, filho, para comer o livrinho, para comer a palavra, certo? Vou continuar aqui porque já estou quase encerrando. 404 do 7º selo. Outra vez ele diz: agora a terceira veio do oeste, varrendo para a frente com grande e terrível velocidade. Isso é a terceira puxada. E eles me apanharam. Ele já estava mostrando, aqueles anjos me apanharam. Alguém diz: não, irmão Branham não estava. Aqueles anjos me apanharam. A questão é que não adianta você ficar discutindo, como não adianta eu pregar para você também. Porque você discutindo não vai atrapalhar o revelado, o eleito, e eu pregando não vai revelar a um incrédulo. Eu estou certo disso. Mas aqui está escrito assim no 404 do 7º selo, tradução da voz de Deus. E eles, que são os anjos, me apanharam. Isso estava voltando para o leste, com o mistério destes 7 selos. Ele estava voltando para o leste. Ele estava indo para o tabernáculo Branham, em Jeffersonville, para pregar. Irmão Branham não estava falando desse leste que o evangelho está retornando, certo? Que o evangelho começou no leste e vai ao oeste. Então, agora terminando no oeste, as pessoas não veem, eles dizem assim: esse Osmar está dizendo que depois da meia-noite é que a mensagem que está pregando, e eles estão pregando a mensagem da meia-noite. Então eu digo que vocês estão atrasados na mensagem da meia-noite, porque à meia-noite, quando ouviu o clamor, era Branham na terra, era Jesus descendo, mostrando Apocalipse 10, o anjo forte descendo do céu e vindo sobre aquele monte onde o profeta William Branham estava, para dar-lhe a comissão dos 7 selos, porque as outras coisas não eram sua mensagem, cura divina não era sua mensagem, discernimento não era sua mensagem. Vou trazer isso numa próxima reunião, mas o que era sua mensagem era a revelação, era a terceira puxada. Primeira e segunda não era a sua mensagem, a terceira que era a sua mensagem. E essa terceira, vocês têm que notar que aqueles anjos tomaram o irmão Branham. Ele diz: mas o irmão Branham estava lá. Mas o irmão Branham disse que estava. Vou repetir outra vez. Eles diziam: era tempo de caça. E irmão Branham, naquele tempo de caça, ou não era tempo de caça, né? Naquele tempo, porque não podia caçar naquele tempo, era proibido. E irmão Branham disse que estava lá. Você pode chamar qualquer um de mentiroso, mas eu não tenho coragem de dizer que Branham mentiu. Eu não tenho coragem. Eu sei quem diz aqui que ele estava com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Agora, qual homem que estava com o Espírito Santo interpretando a palavra não escrita? Vou repetir, porque não preciso falar nomes, mas vou repetir: não é da Índia, não é de Porto Rico, não é da África. O homem com o Espírito Santo interpretando a palavra não escrita era William Branham, Deus numa carne. Por isso que vocês não viram a vinda do Senhor no entremeio. Nós estamos aguardando o rapto agora, mas a vinda do Senhor no entremeio foi para nos preparar para o arrebatamento. Como teríamos uma fé de arrebatamento se nós não tivéssemos a vinda do Filho do Homem no entremeio e subindo ainda a pedra de coroa
e tomando aquele tipo de barra, abrindo aquela pirâmide e revelando pelo Espírito Santo aquilo que não estava escrito. Aí você diz, mas cadê essas revelações? Estão dentro dos selos, estão dentro das mensagens do profeta. Desde quando ele pregou os selos, está tudo dentro da mensagem, até a morte dele. Está tudo ali. É só você ver. Por que você não viu? Porque aquele dia e hora ninguém sabe. 24:36 de Mateus. Foi Jesus que falou que nem o filho. Ele disse que não sabia, que os anjos não sabiam, e nem o filho. E você tem que entender que Jesus também não mentiu. Ou você vai me dizer que ele mentiu? Que ele sabia, mas ele mentiu. Jesus não mentiu. Ele disse que não sabia. Aquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem o filho sabe. Somente o Pai. Porque é o Espírito Santo que ia revelar exatamente estas coisas na etapa do Espírito Santo, nos dias da voz do sétimo anjo. Você sabia que esta é a terceira manifestação de Deus, a etapa de Deus como Espírito Santo, o Espírito Santo encarnado num homem, revelando as coisas que não estão escritas, estão ali dentro. Não foi escrita a revelação daquilo. Para que escrever os 7 selos? Mas não podia escrever os 7 trovões, porque não podia escrever a revelação de 7 selos. Se escrevesse os 7 trovões, então o povo já saberia de tudo durante o período das eras, mas ninguém soube nada porque aquilo não podia estar escrito, era revelação. E a revelação não diminui a Bíblia. A revelação é a única coisa que não aumenta nem diminui a Bíblia. É a revelação. Qualquer homem pode aumentar, qualquer homem pode diminuir a Bíblia, mas a revelação não aumenta e nem diminui a palavra. A revelação faz a palavra exata. A revelação mostra para nós que podemos comer aquele livrinho que é a palavra revelada. Amém, meus amados? O sétimo selo 306, para mim encerrar, agora vê você isto, a verdade da visão de Deus, os 7 anjos me trazendo do oeste. Eu sei que alguém vai falar, mas ninguém viu isto. É isto aí que está. Eu não vi, mas eu creio. Certo? Isso aconteceu aí entre o povo dos Estados Unidos e gente que andou com o irmão Branham. E eles não viram. Eu creio que mesmo estes irmãos que estavam com o irmão Branham, irmão Fred Sotman, Gen Norman, nem esses conseguiram ver isso do jeito que era. Como que puderam fazer uma coisa diferente e ainda apoiar uma mensagem diferente? Não puderam ver o que aconteceu nos dias do irmão Branham. E eles estavam lá quando a nuvem subiu. E muitos da mensagem serão culpados, porque quanto mais próximo você está daquela manifestação, daquele homem que manifesta aquela palavra naquele dia, quanto mais perto você está, mais julgado você é, mais merecedor de juízo você é. Então, mais merecedor de juízo foi o povo que esteve perto de Jesus, foi o povo que esteve perto de Pedro no dia de Pentecoste, foi o povo que esteve perto de Paulo quando ele pregou aos gentios, foi o povo que esteve perto de Branham quando veio a revelação da palavra, e será o povo que estará perto de João quando estiver comendo o livrinho e nos mostrando estas realidades, até que ele chega. Permita-me falar com vocês estas coisas, certo? Até que João chega, permita-me falar com vocês estas verdades. Permita-me ler estas coisas e saber que o ministério do sétimo anjo foi revelar, mas não podia mostrar tudo, porque a terceira puxada, não diga a ninguém. Aí você pergunta para o próprio irmão Branham na mensagem. Olha na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262.
Quando foi essa terceira puxada, ele vai dizer, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os 7 anjos me trazendo do oeste, eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui para esta mensagem nesta noite. Amém. Que Deus ajude cada um de vocês. Eu não posso fazer vocês crerem. E sei também que de maneira alguma poderei ser mais claro do que isto. Eu sempre digo, espero para quando esta manifestação de João vier comer o livrinho e mostrar isso para nós. Até que João chega, permita-me falar com vocês, permita-me pregar, permita-me dar a vocês o que eu vejo, certo? Não digo que sou João, mas deixa eu dar o que eu vejo, por favor. Não digo ser profeta, porque João vai ser profeta. Eu não digo ser profeta. Alguém disse que eu disse que sou profeta. Eu nunca disse que sou profeta. Eu disse que um pregador é um profeta, como o irmão Brana diz. E eu estou comendo esta palavra do profeta. Mas João, ele manifesta este ministério. Quando ele chegar, permita-me estar aqui ajudando, pregando o que estou pregando, até que ele chega e dê algo melhor para nós. Mas enquanto não tiver algo melhor que isso, fique com isso. Isso é verdade, isso é a palavra, isto é a revelação, isso é o que Deus falou com o seu profeta William Branham, isso é o que nós, por graça, temos recebido. O Espírito Santo interpretando a palavra não escrita. E o Espírito Santo estava em William Branham interpretando a palavra não escrita. Obrigado, Senhor, que cada pessoa eleita tome posse da sua palavra. Como eu não posso fazê-los crer, mas o Senhor pode tomar cada eleito e firmá-lo mais ainda, para que sejam uma verdadeira bênção nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus. Para você e para mim, ele esteve na tenda, visitando Abraão, ele esteve com Paulo, ele está com João, ele esteve com Pedro e abriu a prisão. Comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé quando as águas subiram, ele esteve com Branham quando a neve caiu, ele foi com Moisés quando o mar se abriu, ele foi com Elias quando ele escondia à beira de um rio, ele esteve na tenda visitando
esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, Ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins, e é somente crer, Ele ama você também a mim. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão.